Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, amados. A palavra de Deus nos diz assim: Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: O que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. Agora diga para a pessoa do seu lado: tudo é possível ao que crê. Podemos ir embora, não é verdade? Só de ouvir isso, o próprio Senhor Jesus declarou essa verdade: tudo é possível para aquele que crê. E do seu lado tem uma pessoa que crê. E você é uma pessoa crente. Você sabia que você é crente? Já disseram que você é crente? Lá vai o crente. Tome como um elogio, não é? Isso mesmo, eu sou uma pessoa crente, eu creio. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse homem e nunca mais entres nele. O espírito, clamando com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Até aqui a nossa leitura. Amados, a palavra de Deus é extraordinária. Tudo que você e eu precisamos para viver uma vida piedosa, abençoada, está nesse livro. A palavra de Deus, ela é um espírito. Já temos aprendido isso, não é verdade? Ela fala conosco. Hoje eu estava ouvindo um pequeno devocional do pastor Bonk, e ele disse: existem deuses mudos. Não vale a pena você gastar tempo tentando ouvi-los. Eles são mudos. Não gaste energia tentando ouvir deuses mudos. Ouça a palavra de Deus. Ouça esse livro, a palavra de Deus. E amados, nós temos conversado sobre a graça. E temos aprendido que a graça é o próprio Senhor Jesus. A graça é o próprio Senhor Jesus. Vimos que Jesus nos salvou sem merecermos. Ele nos capacita a viver uma vida em santidade. Jesus nos ensina a compartilhar aquilo que temos recebido com outras pessoas. A graça, ela é servidora e a graça, ela é fortalecedora. Nessa noite, meus irmãos, a minha oração é que a graça de Jesus, que o próprio Senhor Jesus possa estar fortalecendo você. Eu não sei que luta você está passando, eu não sei se é um familiar seu, mas eu sei que tem pessoas que passam por algumas lutas graves, algumas lutas severas. E a graça de Jesus, ela é fortalecedora. Nesse texto que nós lemos, nós vimos uma situação dramática de um pai com o seu filho. E eu sempre gosto para a nossa introdução, de ilustrar um pouco de como nós somos. Quando a Bíblia fala que é o filho, você imagina a dor desse pai, porque talvez a maioria de nós aqui, que já teve um filho ou uma filha, você sabe o que é ter um filho enfermo. Já aconteceu com você quando pedem para você orar por uma pessoa e você faz aquela oração meio água com açúcar, aquela oração meio café com leite?
Ah, mas se é o teu filho, não, então vamos até jejuar. É, na verdade, tremendamente egoísta da nossa parte. Mas fato é que quando pega na nossa própria carne e sangue, nós ficamos mais atentos, não é verdade? Esse texto diz que o pai estava com o filho endemoniado. Na sequência, nós vemos que já não era uma criança, já era um adulto, porque ele responde para Jesus, desde a infância isso lhe acontece. E depois Jesus, ele liberta o homem. Então há muito tempo que havia essa luta, havia esse sofrimento. A Bíblia diz que esse homem trouxe o seu filho para que os discípulos expulsassem dele o demônio. A primeira lição que nós aprendemos aqui, esse homem sabia exatamente qual era o problema do filho dele. Você já se deparou com pessoas que enfrentam enfermidades, opressões, mas nem sequer reconhecem o seu inimigo? Eu acho que é só uma indigestão, acho que é só um mal-estar. Essa depressão é normal que a pessoa tenha depressão depois de uma gravidez. Essa tristeza é normal entre os 30 e 40 anos. Não, esse problema nas costas é normal aos 50 anos. Esse homem sabia qual era o problema dele. Esse homem sabia que o filho dele estava sendo assolado por um espírito maligno. E eu começo perguntando para você, você sabe qual é o seu problema? Qual é a origem do seu problema? Ou da pessoa que você está colocando em oração? Ou ainda estamos tratando alguns problemas graves como se fosse uma simples indigestão? Esse texto nos mostra que existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual ele afeta o ser humano. A Bíblia não diz qual teria sido o pecado desse pai ou desse menino, para esse garoto, para esse rapaz, para esse homem, enfim, estar dessa maneira. O fato é que ele estava muito endemoniado. A Bíblia até descreve os sintomas que ele tinha. O pai diz, olha Jesus, o caso dele é o seguinte, quando o demônio pega ele rola no fogo, ele deita no chão, e ele descreve um quadro de epilepsia, espuma pela boca e assim por diante. Não é interessante? Veja o que ele diz. No versículo 17, um homem dentre a multidão disse, mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Eu trouxe o meu filho endemoniado. Você sabe qual é o seu problema? Ou qual é o problema na sua casa? Você sabe o que está acontecendo na sua vida? Esse pai sabia exatamente. Ele não disse para Jesus, Jesus, eu trouxe meu filho aqui, na verdade eu estou vindo da fonoaudióloga, amamos os fonoaudiólogos, ok? Mas eu estou tentando tratar na base da fonoaudiologia. Não era esse o problema. O problema era um espírito maligno. Era um demônio. A Bíblia diz, no versículo 18, ele descreve a maneira que esse demônio agia nesse garoto. E no versículo 19, Jesus, ele puxa a orelha da igreja, dos discípulos, de geração incrédula. Vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Irmãos, Jesus, ele dá uma dura em todos nós aqui. Ele está dizendo, escuta, vocês têm alguns problemas que são fruto da opressão do diabo que eu já venci na cruz do Calvário. Hoje, depois do Calvário, já venci. E vocês não estão expulsando os demônios. Vocês estão acariciando o demônio. Por que vocês estão fazendo isso? Você já parou para pensar nisso? Que algumas opressões financeiras são influência direta de Satanás na sua casa? Pastor, mas eu não sou de Jesus? É. Mas a Bíblia não diz, em 1 Pedro 5,8, que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar? Pastor, mas eu achei que ele tirava férias, eu estou de férias. Não tira, irmão. Ele oprime, ele ataca, e ele nem sempre age na legalidade. Não, o diabo só vai me atacar se der brecha. Ele tenta em todas as áreas, todo dia, meus irmãos. Você já parou para pensar nisso? Me mostra isso na Bíblia. Leia o livro de Atos. A igreja mal nasceu, os discípulos de Jesus já foram para a cadeia. Você acha que isso é de Deus ou é do diabo? Aí na cadeia apanham. Você acha que é de Deus ou do diabo? Mas que pecado eles fizeram? Que brecha eles deram para passar aquilo? Nenhuma. Mas o diabo assola. Aí você vê
Pedro, Paulo sofrendo naufrágio, apedrejamentos. E a igreja avançando, 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 e o inferno sempre se levantando contra a igreja. Você já percebeu isso ou não? E de repente tem lá uma intriga na sua casa, entre você e seu marido, entre você e sua marida, e entre você e seus filhos, você e seus pais, e o que no fim está acontecendo é uma ação direta do diabo ali dentro. E você tentando resolver na base da psicologia, na base do deixa disso, ao invés de fazer como Jesus faz esse texto, espírito maligno, eu te ordeno, saia dele. Irmãos, não, você não precisa levantar a sua mão, mas se você está passando por alguma turbulência financeira, ou desemprego, ou não está conseguindo vender o que você precisa vender, ou comprar o que você precisa comprar, está na hora de dizer, espírito maligno, saia do meu negócio. Não é o que Jesus fez aqui? De repente, minha irmã, tem lá um problema com o seu marido, ou vice-versa, está na hora de dizer, saia do nosso casamento. Ah, pastor, é que meu filho agora está na fase da adolescência, porque a adolescência é terrível, porque a adolescência não sei o quê. Primeiro que, biblicamente, né, ou é criança ou é adulto, né? Precisa até rever esse negócio da adolescência, né? Mas não é o caso aqui. Irmãos, está na hora de declarar sobre seus filhos adolescentes, espírito mau, saia deles. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus diz no versículo 19, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o menino, trazei o garoto, trazei o rapaz, trazei o homem para mim. Graças a Deus, amados, e por isso eu posso falar com toda a tranquilidade e alegria do mundo, traga o endemoniado para mim. Irmão, só Jesus tem essa autoridade. Uma coisa é você fazer um diagnóstico, é verdade, pastor, é verdade. Eu percebo que essa enfermidade na minha casa é um espírito de morte. Eu percebo que essa enfermidade é um espírito de depressão, um espírito de medo. Eu percebo que essa turbulência financeira é Satanás travando os meus negócios. Eu percebi, pastor, e agora, o que eu faço? Nada, acostume-se a isso, você imagine. Só que graças a Deus, Jesus diz, pode trazer o problema para mim. Não é maravilhoso isso, irmãos? Irmão, não importa o tamanho do demônio, o tamanho da luta, Jesus tem autoridade, Ele diz, traga para mim esse problema. Aliás, em outras passagens Ele já diz, se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha para mim. Eu, Jesus, tenho autoridade para aliviar você. Irmãos, que privilégio nós pertencermos a Jesus. Não importa o tamanho da luta pela qual você está passando, Jesus diz, traga esse problema para mim. Não é maravilhoso isso, irmãos? E agora está você lá, imagine você na situação do pai do menino. Já tinha tentado com os discípulos, não deu. Já tinha tentado talvez tantas coisas, o garoto não foi liberto. E agora Jesus diz, pode trazer que eu garanto. Mas é interessante que a Bíblia diz que trouxeram o rapaz. E quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. O versículo 21, amados, nos mostra a graça abundante de Jesus. Porque Jesus não trata esse rapaz como um número. Ele pergunta, ele conversa com o pai do menino e diz, escuta, há quanto tempo você está passando por isso? Há quanto tempo esse problema acomete a sua casa? Amado, Jesus, Ele é pastor. Ele tem tempo para as suas ovelhas. Ele não tem agenda ocupada demais. Ele diz, pai, há quanto tempo você está passando por isso? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Jesus está interessado no seu pormenor e na sua luta também. Ele quer saber exatamente o que você está passando. Irmãos, cada culto, cada vez que você se expõe à palavra de Deus, é uma glória. Porque Deus está olhando para você, você começa a olhar para Ele, e você tem a liberdade de dizer, Jesus, essa é a área que está doendo. É aqui que está machucado. É aqui que eu não consigo resolver. E Jesus diz, pode trazer. Pode trazer. E agora esse pai, há momentos atrás, desesperado, está tendo ali uma conversa com Jesus. A Bíblia coloca que a resposta dele foi desde a infância. Mas você imagina quanto tempo durou essa frase, o que ele falou, e sentindo ali o cheirinho de Jesus, o perfume de Jesus, dizendo, Jesus, desde a infância,
Irmão, você tem liberdade de colocar todas as suas lutas na presença de Deus. Não é maravilhoso isso? Outro dia eu usei como exemplo, eu conversava com os irmãos do ministério, eu fico pensando de vez em quando nesse povo que está preso, né, no nosso estado, grandes figuras, né, na tal da Operação Lava Jato. Eu fico imaginando nessas pessoas, como ser humano. Você imagina, porque tem uma penca deles aqui, né? Nem sei quando, acho que um ônibus cheio, né? Era uma Kombi, acho que tem um ônibus cheio deles aqui já. Hã? Tem um avião cheio de gente lá. E agora eles olhando para a própria vida, olhando para trás, olhando para frente, olhando. Não tem aonde pegar ajuda, irmãos. Eu vou fazer uma oração, mas não sabe orar. Não sabe, sabia que não sabe orar? Então, quero ver, você sabe fazer uma simpatia? Não, eu vou fazer, que dia é hoje? Vamos fazer uma simpatia aqui, tá? Não ajuda, irmãos. Não, mas olha, eu tenho um advogado muito bom que vai me tirar. Não vai tirar. Angústia. Angústia. Só que para você é diferente. Você vai direto à presença do Pai. Jesus diz, pode trazer para mim. E ele conversa, há quanto tempo isso está acontecendo? Por que você não diz agora, Jesus, faz tanto tempo esse problema na minha casa? Comece a falar com ele, Jesus, esse problema, dê nome ao problema. Jesus, eu posso até não saber direito o que o pastor está falando, mas eu acho que é um espírito ruim, Jesus. E o nome dele é tristeza, o nome dele é câncer, o nome dele é intriga. Comece a falar para Jesus. Quanto tempo está lá? Jesus, faz tanto tempo. Mas não é o que aconteceu aqui? Desde a infância. E ele diz, ele descreve para Jesus, muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Amados, a ação do diabo contra nós sempre é na intenção de nos matar. Ele não dá trégua. Ele não dá trégua. Hoje ainda eu estava conversando com um tio meu, pastor, está com 80 e todos anos, né? E ele está de partida, e ele sabe disso, ele está se despedindo de nós. Pastor a vida inteira, só foi pastor na vida dele inteira. Escritor, e ele é o responsável por aquele livrinho Mensageiro. Adotou milhares de crianças, ele fez um projeto, aquela adoção à distância. Então ele ia para a Europa nos anos 60, 70 e trazia contêineres de doações, né? E aí ele conseguiu mantenedores e milhares de crianças foram cuidadas por ele. Ele fez vários projetos maravilhosos durante a vida dele. E ele está de partida, ele sabe disso. E hoje eu tive o privilégio de tomar um chazinho com ele, conversando com ele. Tio, e daí? Me conte da vida. Ele refletindo, olhando, pensando, lembrando de tudo o que aconteceu. E aí eu mostrei para ele, né, as fotos do nosso Jesus a mais e tal. E ele disse, mas como que vocês fazem tudo isso? Eu falei, porque nós tivemos inspiração nos nossos antecessores. E conversando, e conversando. E você olha, irmãos, uma vida com muitas lutas, algumas traições, algumas derrotas, mas acima de tudo você vê na expressão do rosto daquele homem gratidão. Deus é fiel, em cada curva da vida ele traz o livramento. Não é o mesmo testemunho de todo cristão que está no fim da vida, mas é o testemunho daquele que crê que todas as coisas são possíveis. Agora eu quero apertar você um pouco. Você é do tipo de cristão que crê que todas as coisas são possíveis para Deus? Sim ou não? Amém. Amém sim, amém não. Se você é desse tipo de cristão, por que você ficou ansioso hoje? Preocupado? Aflito? Talvez até saiu uma frase dos seus lábios, não vai dar certo. Ih, não vai dar. Ih, já sei. A Bíblia diz, tudo é possível que crê. Na verdade, Jesus disse isso. A Bíblia diz, no versículo 23, disse-lhe Jesus, se tu podes,
tudo é possível ao que crê. Eu gosto do versículo 24, porque ele mostra a pequenez do ser humano e a liberdade que você tem com Deus. Porque diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Você já orou dessa maneira aqui ou não? Reconhecendo a sua pequenez. Jesus é o seguinte: eu creio, mas bem certinho, Jesus, está meio difícil de crer. Não é interessante a oração desse homem? Eu vejo aqui a liberdade que você tem com o seu Criador. Jesus, eu creio em Ti, mas essa área eu ainda não venci, Jesus. Deixa eu ver esse livramento. Já não aconteceu com você? Algumas áreas você tem vitórias extraordinárias e outras parece que ainda está difícil, parece que não sai de lá. Jesus, levanta meus olhos, deixa eu ver o livramento. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente liberta o menino. Irmãos, isso nos mostra que essa é a vontade de Deus. Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você sob a escravidão do diabo, sob a opressão do diabo. Ele quer ver você feliz. Amanhã eu estou preparando uma palavra que fala sobre a alegria do cristão. Qual é a verdadeira alegria do cristão? E você começa a ler a Bíblia, você vê que esse é o objetivo de Deus, ver você alegre. Ou você, como pai, gosta de ver teu filho doente com febre. Agora eu quero uma dor de cabeça, pega um pau, bate na cabeça, pá, fica com dor de cabeça agora, piá. Ninguém faz isso. Pelo contrário, não é verdade? A gente sempre quer o melhor para os filhos. Deus é assim. Por que eu estou dizendo isso para você? Lance-se nos braços dele, crendo que ele quer mudar a sua história. Financeira, física, emocional, ministerial, em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz, vendo no versículo 25, vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse homem e nunca mais entres nele. Irmãos, de novo, só Jesus tem essa autoridade. E em Jesus você tem essa autoridade para mandar esse espírito imundo embora. Está na hora de você chegar lá no seu trabalho segunda-feira e fazer esse tipo de oração. Espírito maligno, solte as minhas finanças. Solte o meu casamento. Solte a minha família. Solte a minha saúde. Amém, irmãos? Quando foi a última vez que você orou isso? É o que Jesus faz. Aliás, você vê Jesus fazendo isso nos 4 evangelhos. Você vê os apóstolos fazendo isso pelo livro de Atos inteiro. Você vê no Novo Testamento isso de capa a capa. Os filhos de Deus confrontando as trevas e resistindo. Por que nós iríamos então nos acomodar com as agressões do diabo? Acho que é assim mesmo, né? Estamos em crise mesmo, né? Pois é. Não há de ver que fiquei desempregado também. Pois é, estamos em crise. Não, irmãos, resista. A Bíblia diz que Jesus declarou: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entres nele. O versículo 26 diz: o espírito, clamando e agitando com violência, saiu. Você leu isso na Bíblia, irmãos? Sabe o que significa? Que essa luta que você está passando, ela vai acabar. Assim, ela acaba. Ela acaba. O espírito imundo sai do casamento, sai da saúde, sai da vida das pessoas, irmãos. Aliás, muitos aqui já experimentaram os livramentos de Deus, não é verdade? Muitos já experimentaram a intervenção divina na sua casa, nas suas vidas. Alguns em pequenas coisas, outras em grandes coisas. Por que então acomodar-se à derrota? Não, irmãos. Não, espírito imundo, saia dele. E o espírito maligno saiu. Eu gosto disso aqui. Irmãos, eu gosto disso aqui. No Jesus é Mais, teve um irmão lá naquela escuridão lá, que não se enxergava muito lá. Uma hora ele falou assim: pastor, eu gostei, né? O senhor começou a orar e já pegou chicote e deu neles, né? Eu não entendi direito assim. Mas estava um barulhão assim, música e tal. Eu fiquei: mas será que eu fui grosso com alguém, né? Ele falou assim: você pegou chicote e deu neles. Mas eu não sabia, Berenice, se eu tinha entendido direito, né? Fiquei ali. E ele feliz assim, falando, né? Eu digo: ué, pastor, é assim mesmo que trata os demônios. Tem que pegar o chicote e dar no lombo. Bom, então tá bom. É verdade, tem que pegar o chicote e dar na orelha mesmo. Não é verdade, irmãos? Pastor, eu tenho medo. Então pare de ter medo. Resista
a ação do diabo contra a sua vida. Não se acomode às derrotas que o diabo tenta colocar na sua casa. A Bíblia diz que Jesus declarou: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entres nele. Irmão, se até Jesus ordenou aos demônios, o que você acha que nós devemos fazer? Como que eu sei o nome do demônio? Ué, dê o nome da situação. Se é uma intriga no casamento, já não aconteceu? Tudo vai bem, mas parece que a comunicação não flui. Espírito de intriga, manda embora. Espírito de enfermidade, manda embora. Espírito de tristeza, manda embora. Espírito de morte, manda embora. Espírito de miséria, manda embora. A Bíblia diz que ele saiu. É interessante que a Bíblia diz, no final do versículo 26, que o demônio deixou esse menino, esse homem, como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. E eu quero concluir com esse versículo, irmãos. Toda vez que você aciona o poder de Deus, que você aciona o poder que há no nome de Jesus, é isso que acontece. Jesus, ele vai pegar você pela mão, ele vai erguer você, ele vai colocar você em pé. É assim que Deus age. O diabo, ele age para nos humilhar, para nos derrotar, para nos ver prostrados. Mas quando Jesus entra em cena, irmão, já vá para a presença de Deus com essa expectativa: Deus vai me colocar em pé. No meu casamento, na minha casa, na minha família. Conversávamos agora há pouco. O Gilberto estava dando um testemunho de um grupo familiar evangelístico que teve essa semana. E onde a pessoa disse: não, eu não quero a restauração do meu casamento. Mas por que não? Porque eu fui muito machucado. Será que Jesus pode restaurar um casamento de quem foi muito machucado? Tudo é possível ao que crê. Irmãos, nós estamos falando da ação sobrenatural do Espírito Santo, que cura, que cicatriza e que sara as pessoas. E Jesus, irmãos, sempre ele vai pegar você pela mão, ele vai colocar você em pé. É assim que Deus age. Toda vez que você entra em oração e que você vai a Deus, saiba, tenha essa expectativa: Jesus, o Senhor vai me colocar em pé. Imagine que você tenha na semana que vem 10 milhões de reais para pagar, e na sua conta bancária tem R$1, e você não tem previsão nenhuma de receita. Uma boa chance de praticar a fé, não é verdade? Saiba que na situação mais extrema, Jesus quer colocar você em pé. Ou você está atravessando uma enfermidade cujo diagnóstico é um diagnóstico de morte. Talvez já deram até um prazo de vida para você. Vá até Jesus e saiba que ele vai colocar você em pé. Talvez já disseram para você: olha, o teu casamento não tem jeito, teu filho não tem jeito. Outro dia de novo eu vi notícias, né? Houve algumas notícias de jovens usuários de drogas cujas mães não querem mais os filhos em casa. Vá à oração, porque Jesus vai colocar você em pé, em todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé e eu quero orar com você nessa tarde, nesse fim de tarde. Irmãos, Jesus está nesse lugar. E eu sei que Satanás e seus demônios são vencidos, são derrotados. E você tem a vitória em Jesus.